Olá, seja bem-vindo à live de hoje, segunda-feira, 12:30. Nós vamos começando a nossa live hoje pelo Instagram e também vai ficar disponível depois no YouTube, caso você queira assistir mais tarde, tudo bem? Eu sou Adriano Sugimoto, muito obrigado por estar me assistindo nesse momento. E semana passada eu tinha falado que não tinha escolhido ainda um tema. E hoje eu escolhi o tema ponto de vista para falar com você. Como que é exatamente esse tema? Nós vamos falar sobre como que é diferente olhar as coisas de um ponto de vista X ou olhar de um ponto de vista Y e ver que normalmente nós enxergamos a vida, o mundo inteiro sobre um aspecto só. Ou eu só consigo olhar da forma X para as coisas, ou eu só consigo olhar da forma Y. E muito raramente eu consigo ter aquela empatia de olhar para o outro pelo ponto de vista da outra pessoa. Vamos conversar sobre isso hoje? A razão de eu ter escolhido esse tema foi a pergunta que me foi feita semana passada, na semana anterior. Inclusive eu mandei um e-mail para quem está na minha lista de e-mails sobre qual foi a resposta dessa pergunta. A pergunta feita foi sobre uma pressuposição da PNL que diz o seguinte: todas as pessoas sempre fazem o melhor que podem. Você já pensou se isso é verdade ou não? Se alguém te falasse que todas as pessoas do mundo inteiro fazem sempre o melhor que podem, você ia acreditar nisso? Bem, a pessoa que fez essa pergunta não acreditou também. E é fácil a gente parar para pensar. Eu conheço, por exemplo, eu pensando nisso, muitas pessoas que poderiam fazer as coisas muito melhor. Muitas pessoas que têm tudo para fazer as coisas certas e fazem errado. Você não conhece pessoas assim? Você não consegue imaginar que muitas pessoas, ou ver muitas pessoas na sua vida, que não fazem as coisas da melhor forma que podem, que são desleixadas, que são descuidadas e por aí vai? Isso que eu quero te falar com essa pressuposição. Por que essa pressuposição é verdadeira se nós olharmos pela perspectiva da PNL e uma perspectiva mais individual de cada pessoa? Todas as pessoas fazem sempre o melhor que podem naquela situação que ela se encontra, com a mentalidade que ela tem, com o que ela está sentindo naquele momento, com as coisas que estão em volta dela, com a influência das pessoas em volta dela. Por isso, cada pessoa faz sempre o melhor que pode, em todos os momentos. O melhor que a pessoa pode fazer naquele momento nem sempre é o melhor que a sociedade pede. Não é o melhor que, se nós olharmos para a vida daquela pessoa, ela vai estar fazendo o melhor de fato. Mas é o melhor na cabeça dela. Se você imaginar um caso extremo, por exemplo, imagina um assassino. Um assassino, alguém que mata alguém. Por que essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode ou que ela deve fazer? Naquele momento, ela acha que é certo fazer aquilo. Ela pode se arrepender daquilo em alguns segundos depois. Alguns 5 minutos depois ela pode estar completamente arrependida daquilo que ela fez. Mas no momento que ela fez, ela achou certo. Ela achou que deveria. Ela estava ali talvez se vingando de alguém e achou que matar aquela pessoa era o certo. Ela achou que estava fazendo justiça. Ela achou que aquela pessoa não merecia viver ou qualquer outra coisa. Qualquer outro absurdo que você possa pensar. Mas que naquele momento
momento fez sentido para aquela pessoa e motivou ela a cometer aquele crime. Se você imaginar um ladrão ele faz o melhor que pode. Por quê? Porque ele acha que roubar naquele momento, naquela forma, aquela pessoa, de repente é certo. É certo porque ela tem menos coisas, o outro tem mais. Então talvez isso vá justificar o porquê que aquela pessoa faz isso. E esses são casos extremos, né? Mas se nós pensarmos no nosso dia a dia, vamos trazer para a nossa vida, para quem não mata, não rouba, teoricamente para a sociedade, é uma pessoa boa, mas que mesmo assim sofre muito. Uma pessoa nervosa, por exemplo. Por que que a gente fica nervoso? Por quê? E por que mesmo estando nervoso, é o melhor que a gente pode fazer? Você consegue imaginar? Nossa, a melhor coisa que eu consigo fazer é ficar nervoso? Talvez. Imagina que dentro da nossa cabeça, ou ficar nervoso com alguma situação é algo correto a ser feito. Do ponto de vista que, imagina o seguinte, eu ficar nervoso pode me ajudar a trazer mais atenção para mim. As pessoas vão olhar mais para mim se eu estiver nervoso. Isso geralmente acontece, não acontece? Alguém fica nervoso, todo mundo começa a olhar para aquela pessoa. A pessoa que fica nervosa, ela pode se impor mais em cima de alguém, então ela consegue forçar com que alguém faça aquilo que ela quer que seja feito. Consegue perceber? Então, o ficar nervoso, inclusive, é uma forma de fazer o melhor que a gente pode, no contexto limitado. Né? Aquele contexto daquele momento, aquelas emoções geram isso naquele momento. Vamos lembrar, tudo que eu estou falando aqui é para tentar mostrar para você que o ser humano tem muitas falhas e ele caminha pelo percurso dele conforme as ferramentas que ele tem disponível. Vamos imaginar alguém que não quer acordar de manhã. Toca ali o despertador, toca o celular e, nossa, eu não quero levantar, não, que isso, eu tô com preguiça e tal. Por que essa pessoa não levanta? Porque ela acha que ficar na cama é o melhor para ela. Ela se sente mais confortável na cama e isso é bom para ela. Então ela não vê que o melhor para ela é acordar, levantar e trabalhar, fazer alguma coisa. Ela não vê. A sociedade pode falar para ela isso. Ela racionalmente pode achar isso dentro da cabeça dela. Mas emocionalmente, inconscientemente, ela acha que é melhor ficar ali dormindo, aí ela não acorda. Imagina uma pessoa que não quer trabalhar ou não gosta de trabalhar. Ela faz isso porque ela não vê os motivos melhores para trabalhar do que ficar em casa ou do que ficar sem fazer nada. Na cabeça dela, trabalhar é muito ruim e não trabalhar é bom. Por isso, ela prefere não trabalhar ou não tem motivação para trabalhar. Consegue compreender? E, de novo, vamos saber que o que a sociedade pede, o que é bom para a gente mesmo, é diferente do que aquilo que a gente quer fazer, aquele ponto de vista ou aquela forma. O que acontece quando nós começamos a olhar para se eu deveria fazer isso ou não deveria? Faço isso ou faço aquilo? Nós geramos, obviamente, os pontos de vista. Uma pessoa gosta da praia, outra pessoa gosta do campo. Bacana. Só que, normalmente, nós não conseguimos compreender o motivo do outro. O que o outro gosta? A pessoa gosta daquilo? Gosta de praia? Por quê? Porque ela gosta. E quem não gosta não consegue compreender quem gosta. Consegue perceber? É muito difícil a gente compreender como o outro está sentindo ou por que o outro pensa dessa forma. Por exemplo, depressão. Né? É muito difícil compreender alguém que está passando por uma depressão. Por quê? Porque a depressão não faz sentido aos olhos do outro.
Se a pessoa está deprimida, geralmente ela está deprimida, por quê? Porque não tem motivos aparentes e ela está triste, uma tristeza que é prolongada, contínua, sem ter um motivo muito forte que o outro vai olhar e vai falar: nossa, aconteceu isso. Normalmente não é um luto que aconteceu assim recentemente, não é uma coisa que a sociedade, digamos assim, iria aceitar. Por isso é difícil compreender. Então, como a gente tem pontos de vista diferentes, o que acontece com nós, seres humanos queridos, é que normalmente nós queremos impor o nosso ponto de vista em cima do outro. Eu quero que aquela outra pessoa veja aquela coisa como a melhor coisa do mundo. Você já tentou convencer uma pessoa de que aquele prato que você gosta, a lasanha ou algum tipo de comida de um lugar X é a melhor comida do mundo? Aqui em Minas tem o tal do pequi. Pequi, minha esposa adora pequi. Eu gosto mais ou menos assim, mas ela come aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. No começo ela tentava me fazer gostar, amar pequi igual ela ama. Não deu certo, não funcionou. Por quê? Porque eu gosto de uma coisa, ela gosta de outra. Você já viu um pai, uma mãe que tem um trabalho de advogado, médico, padeiro, motorista, qualquer coisa, dentista, e que quer que o filho siga aquela profissão? Às vezes você tem uma empresa e você quer que aquele filho cuide daquela empresa. Você é motorista, você quer que o seu filho seja motorista. E você quer que aquilo se perpetue. Por quê? Porque a visão dessa pessoa foi criada de tal forma que aquilo é a melhor coisa do mundo. E para qualquer lugar que eu olhar na minha vida, eu vou ver aquilo como a melhor forma. Por isso, geralmente os pais vão querer que os filhos sigam ou o caminho que eles mesmos seguiram ou um caminho que ele idealizou lá atrás. Nossa, eu queria tanto ter sido isso, mas não fui. E eu quero agora que o meu filho realize esse sonho meu. E aí a gente vai tentando impor os pontos de vista em cima da outra pessoa. Consegue perceber como que isso funciona? E esses pontos de vista, eles estão entranhados em todo o nosso dia a dia. Eles fazem parte de tudo. Imagina que a importância que eu dou para o dinheiro é um ponto de vista também. Quem gosta muito de dinheiro não entende quem não gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro não entende quem gosta de dinheiro. Consegue perceber como que é diferente? O que é uma vida boa? Uma vida boa para você, o que é? Se você perguntar para uma pessoa que tem um contexto de vida diferente do seu, essa pessoa vai dizer que uma vida boa é uma outra coisa, uma coisa bem diferente daquilo que você falou. Se eu gosto, por exemplo, de uma casa na praia, eu só vou entender quem gosta de casa na praia. Se eu gosto do campo, meus pais adoram pescar e eu não gosto tanto assim de pescar. Eles não conseguem entender como diabo que eu não gosto de pescar. Parece impossível não gostar de pescar. Eu sou vegetariano, minha esposa é vegetariana também. Quem come carne não consegue entender como alguém não come carne. Não dá para entender, é muito difícil. E imagina que alguém quer ter como ideal de vida ter uma casa na praia. Muita gente tem essa vontade, esse desejo, né? Mas existem outras pessoas que querem usar esse mesmo dinheiro de ter uma casa na praia para conhecer centenas de praias pelo mundo. Uma não consegue entender o da outra. E atualmente, e aí é um ponto muito importante, nós estamos num cenário
político e social muito delicado, muito aflorado, onde nós estamos discutindo de forma muito forte, muito enfática, muitas coisas. E se você começar a olhar para as pessoas à sua volta, se você começar a olhar para as notícias, o comportamento de muitas pessoas, você vai conseguir ver claramente a imposição de pontos de vista. O que é isso? É querer forçar com que alguma coisa aconteça, alguma coisa seja daquela forma, independente dos outros, sem olhar o ponto de vista de muitas pessoas e de preferência pessoas diferentes. O que acontece é pessoas querendo impor o seu ponto de vista simplesmente olhando para o seu próprio grupo, aquele pequeno grupo que aquela pessoa já conhece, sabe as respostas daquelas pessoas para aquilo que ela acha e ela quer impor o ponto de vista dela olhando somente para o grupinho, e o outro grupo, ele é aquele grupo mau, não é? Aquelas pessoas que estão fazendo tudo errado. Eu gostaria muito que você aprendesse, você soubesse que não existe no mundo nada que é completamente certa nem completamente errada. Não existe isso. Existem degraus, né? E existem coisas que, por um senso comum ou por um estudo mais aprofundado, talvez sejam melhores para nós. Mas tudo tem falhas. Tudo tem falhas, e quando a gente começa a perceber que existem erros na nossa vida, nos nossos pontos de vista, nós conseguimos juntar melhor as peças desse quebra-cabeça e ter um quebra-cabeça muito mais bem montado. Um quebra-cabeça que faça sentido de mais pontos de vista diferentes para mais pessoas, de uma forma mais abrangente até para nós mesmos. Gente, quando nós fazemos coisas erradas, nós iremos sofrer por isso. A nossa consciência é um troço magnífico. Quando a gente faz alguma coisa errada, nossa própria mente vai começar a pitar assim, ó. Você fez errado, você fez errado, você fez errado. Consegue perceber? Pensa muito nisso, muito, que essa imposição de ponto de vista pode atrapalhar completamente a sua vida. E sobre esses pontos de vista, como que nós montamos isso? Como que chega até a minha cabeça uma ideia X ou uma ideia Y? Essa semana eu estava voltando, semana passada, né? Voltando de uma viagem que eu fui fazer com a minha esposa, que foi nosso aniversário de casamento semana passada. E eu fui pegar o carro no estacionamento ali onde se paga pelo estacionamento, tinha uma televisão e estava ligada no noticiário. E o noticiário estava falando sobre um caso, né, realmente absurdo, de um problema, né, de agressão familiar envolvendo crianças e tal. E com um nível de detalhes e as pessoas ali discutindo aquilo, a pessoa envolvida falando, botando toda aquela carga sentimental, expondo a intimidade toda daquela família ali. Aí eu comecei a pensar, gente, imagina como que é a vida da pessoa que assiste aquela notícia ou aquele noticiário todos os dias. Como que é a vida da pessoa que trabalha ali naquele estacionamento e que toda vez ela passa na frente daquela televisão, sai, ela passa, olha um pouquinho, sai. É impossível ter uma televisão ligada, é impossível ter uma pessoa falando do nosso lado e a gente não prestar atenção naquilo. E não só não prestar atenção, como criar imagens mentais do que é aquilo, como que aquilo aconteceu. E quando a gente cria essas imagens mentais,
aquilo começa a perseguir a gente. Começa a perseguir. Imagina que se a gente assiste um filme de terror à noite, a gente fica com medo. Por quê? Parece que aquilo que a gente está vendo está muito próximo. Que aí nós criamos essa sensação de insegurança, essa sensação de impotência, de que a gente pode virar a esquina e morrer. Quase como se fosse isso, com um caso que aconteceu com uma família em um outro estado, entende? A gente absorve esse um caso e estatisticamente é completamente errado. Eu estou vendo notícias de alguma coisa que está acontecendo muito longe de mim, notícias sensacionalistas, digamos assim, né? Porque dá ibope, porque as pessoas gostam de comentar sobre isso e essa notícia corre mais rápido, não é verdade? E aí eu me contamino com essas notícias. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu permito entrar na minha mente. O que entra na minha mente tem que ser cuidado. E eu tenho que perceber que se eu ficar olhando muito para alguma coisa, ou às vezes só se eu olhar de relance alguma coisa, eu vou começar a pensar naquilo, aquilo vai mudar meus pensamentos e vai mudar minhas emoções. Consegue perceber? Televisão influencia, as pessoas influenciam e tudo mais. Outro ponto é o seguinte: tudo que a gente rememora na nossa mente fica mais intenso. Já viu aquela pessoa que fica contando a mesma história de novo? Alguém que conta sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. O que essa pessoa está fazendo? Toda vez que ela conta isso, e não dizendo que isso é bom ou isso é ruim, depende muito, mas toda vez que ela conta aquela história, essa pessoa fixa essa ideia na mente dela. Fica mais fixo, fica gravado com uma pintura que está estampada na frente, na cara dessa pessoa. E se nós repetimos muito, nós começamos a viver como se aquela situação lá de trás estivesse acontecendo no presente. A gente fica imaginando aquilo de novo. E aí existem, claro, muitas vertentes, porque eu posso sentir muita saudade, muita melancolia, posso ficar de um jeito ou de outro por causa disso. Mas o negócio é que eu vou reviver esses pensamentos de novo se eu ficar pensando nessas histórias o tempo todo. Então, presta atenção nesses pontos de vista. Esses pontos de vista nesse conflito que nós geramos por ter pontos de vista diferentes e como que esses pontos de vista são criados através das coisas que nós deixamos entrar por a nossa mente. Então, olha só, para a gente resumir a nossa live do dia de hoje sobre pontos de vista, 4 coisas. Compreender que cada um tem o seu ponto de vista. Cada pessoa é diferente uma da outra e o ponto de vista dela tem a ver com muitos fatores que nós não temos a capacidade ali de medir. Segundo, não devemos querer impor o nosso ponto de vista em cima de outra pessoa. Essa imposição faz mal para o outro e faz mal para a gente mesmo. Nós acabamos ficando frustrados com isso. Terceiro, cuidado com as ideias que nós aceitamos, seja pela mídia, televisão, pela internet, por outras pessoas, o que vem até nós e a gente fica repassando na nossa mente é o que vai criar a nossa mente. Então, se eu ponho coisas ruins e repasso filmes ruins na minha cabeça, obviamente eu vou ter muitas coisas ruins, né? É uma somatória. E o quarto, por último, é nos abrir para coisas novas. Se a gente tende a viver no mesmo ponto,
Se nós conseguimos abrir a nossa mente para coisas diferentes, a vida fica muito melhor. A vida fica muito mais fácil, mais tranquila e nós começamos a achar saídas diferentes. Muitas vezes nós estamos com aquele problema muito grande porque nós não paramos para olhar coisas diferentes, pontos de vista diferentes, e isso faz uma grande diferença na nossa vida. Por isso, veja a vida pelos pontos de vista diferentes, faça coisas diferentes, que isso vai ajudar você a viver de uma forma muito melhor, tá certo? Você concorda com essas coisas? Gente, essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo, por esse bate-papo sobre pontos de vista. Se você quiser assistir de novo, vai ficar 24 horas no Instagram e vai ficar depois no meu canal do YouTube, Adriano Sugimoto. Semana que vem nós não vamos ter a live, eu vou estar viajando, não vou conseguir fazer a live para vocês e provavelmente nós voltamos na outra semana, eu acredito. Eu estou em processo de transição, final do ano eu vou morar em Londres, eu já falei isso para vocês. Por isso as coisas estão um pouquinho bagunçadas, mas 2020 promete muita coisa nova, muita coisa legal para mim, para você, para todos nós, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Pedro, por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço. Te vejo na próxima live, no próximo stories, em qualquer outro lugar, tá certo? Forte abraço. Tchau!